Sem sombra de dúvidas, os processos imigratórios agora durante o governo Biden passaram por uma reviravolta. E uma das notícias que foi muito bem recebida por brasileiros e brasileiras que estão esperando um processo de green card ou a resolução de um processo de green card por casamento é a possibilidade de ter o seu green card aprovado sem entrevista. Isso parece muito bom para ser verdade, mas tem os seus pitfalls, tem as suas possibilidades de dar errado, mas também tem as possibilidades de dar certo. Tem coisas que você, como candidato a um green card por casamento, pode fazer para aumentar as probabilidades do seu green card ser aprovado sem entrevista. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, fundadora do Castro Legal Group, e eu viajo os Estados Unidos todo fazendo processo de green card por casamento, participando de entrevistas. Olha, já passei por cada entrevista cabeluda, viu? E não é surpresa que a gente aqui no Castro Legal Group, com um grande número de casos que a gente tramita para brasileiros como você, a gente já teve vários casos, desde que essa nova medida foi implementada, que foram aprovados sem entrevista. Então, algumas das coisas que eu percebo que aumentam a probabilidade do seu caso ser aprovado sem entrevista. Número 1, submeter o seu exame médico junto com o seu processo de green card por casamento. Por que isso? Porque se a imigração tiver que fazer uma notificação solicitando o seu exame médico, não faz diferença ela solicitar o seu exame médico ou agendar uma entrevista. Número 2, você submeter junto ao seu pacote inicial o maior número de evidências de que seu casamento é verdadeiro. Isso daí é uma questão delicada porque, na maioria das vezes, o imigrante que está fora de status não tem grandes evidências junto com o seu cônjuge. Casou rápido, está sem social, não tem carteira. E daí entra a criatividade de uma advogada como eu. Uma das alternativas que a gente usa aqui no Castro Legal Group para documentar um casamento verdadeiro, quando a pessoa tem situação financeira limitada ou evidências limitadas, é número 1, listar o seu cônjuge como seu contato de emergência no médico. Você não vai confiar a sua vida a alguém que você tem um casamento falso. Lembrando que um casamento falso é uma das piores violações imigratórias que você pode cometer. Então não caia nessa furada. Mas para a imigração, listar o seu cônjuge como seu contato de emergência no seu médico ou no seu dentista é um excelente indicativo de que vocês de fato moram juntos. Além disso, adicionar o nome do seu cônjuge ao seguro de carro não é pré-requisito que essa pessoa tenha a carteira. No estado da Flórida, por exemplo, quando você se casa, é obrigatório listar o seu cônjuge na sua apólice de seguro de carro. Por quê? Porque se houver um acidente, ele precisa ser notificado. Dentre outros quesitos de segurança também. Então, se você se casou com uma pessoa que não tem documento, adicionar essa pessoa ao seu seguro de carro é uma excelente opção, mesmo sem carteira, para provar que seu casamento é verdadeiro. As fotos têm um papel, sem sombra de dúvidas. Mas muita gente fala, mas a gente quase não tira foto, a gente quase não está na mídia social. Posso usar cartas de recomendação, vai fazer diferença? Em alguns casos, a carta de recomendação, eu vejo muita gente falando do caráter da outra. A imigração vai analisar o caráter fora dessas cartas. Mas se você tiver cartas de pessoas que têm um conhecimento intrínseco da sua vida diária, que sabem como você conheceu o seu cônjuge, que são pontuais, que vão detalhar como vocês viveram esse relacionamento, onde vocês moram, qual é o tipo de contato que vocês têm, isso sim é uma evidência forte. Agora uma que, na minha opinião, não falha nunca. Se você tem um animalzinho de estimação, mostrar o registro desse animal de estimação em conjunto. Vocês dois estão listados no veterinário como um contato de emergência, adotaram esse animal em conjunto, fotos com esse animal, uma breve história de como vocês escolheram o nome desse animal. Essas são todas evidências que mostram intimidade. E a imigração quer ver isso. Numa era onde você ser Instagram official, né, quando você posta lá a primeira foto com o seu novo par-amor, é mais importante do que ter uma conta bancária em conjunto, é importante lembrar que a imigração está atenta a essas mudanças. E apesar da mídia social não ser um fator para a imigração, eles verificam sim. Então, se você colocou lá no Facebook o seu status de relacionamento com o seu cônjuge, imprima e inclua no seu pacote inicial. Isso, óbvio,
além de todas as outras alternativas que você tem para documentar o seu caso. Se você cair numa entrevista, isso não quer dizer que seu caso caiu numa malha fina, isso quer dizer apenas que a imigração hoje não tem capacidade de aprovar todos os casos sem entrevista, por uma série de motivos. Se você está fazendo esse processo sozinho ou sozinha, ter o apoio, o respaldo de uma equipe, de uma advogada como eu, pode fazer toda a diferença. Entre em contato com a gente para fazer uma triagem inicial gratuita do seu caso de green card por casamento ou descasamento também, né? Porque se você está num processo de casamento, na minha opinião, você é a primeira pessoa que deve procurar o melhor advogado que você puder pagar para ter informações a respeito do que acontece se o casamento não dá certo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e eu espero representar você e toda a sua família no seu sonho americano. E compartilhe esse vídeo, pode ajudar muita gente a viver o sonho americano deles também. Até o próximo.